Deem uma olhada em como ficou suculento, maravilhoso esse frango com catupiry vegano. E aí, seus lariquentes, meu nome é Samota, eu sou a Larica Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um empadão de frango com catupiry vegano. Se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. E pra receita de hoje você vai precisar de farinha de aveia, farinha de trigo ou, igual no meu caso, eu tô usando uma farinha sem glúten, daquelas misturinhas que vendem pronta já para substituir o trigo que você encontra nos mercados, amido de milho, óleo, sal e cúrcuma. E pro recheio você vai precisar de carne de jaca. Inclusive, gente, já tem vídeo aqui no canal ensinando vocês a fazer carne de jaca. Então, se você não assistiu, vai assistir assim que acabar esse vídeo. E se você não quiser fazer com carne de jaca, ao longo do vídeo eu vou dando outras opções para vocês. Cenoura, milho e azeitona, cebola, cebolinha e sal. E aí, para fazer o catupiry do nosso recheio, eu vou usar inhame, limão, alho, azeite e orégano. E, gente, pra finalizar a nossa torta, pra ela ficar bem bonitinha, eu vou usar dois ingredientes que são opcional: o gergelim preto e o melado de cana. Bom, galerinha, e pra começar a nossa receita, eu vou começar fazendo o catupiry de inhame, que, assim, é um clássico no mundo dos veganos. Então, se você não tá tão nesse mundo, não ache estranho, gente, porque tem gente fazendo catupiry de inhame há muito tempo. A gente já fez queijo de batata, já fez catupiry de aveia, dá pra fazer com um monte de coisa. Nessa opção você pode fazer com o catupiry que você quiser, inclusive de castanha de caju ou de tofu, que dá super certo. Mas como a gente queria trazer uma versão mais acessível e que todo mundo pudesse fazer, então a gente vai fazer com inhame. E pra começar... Opa! Escorrega muito. Pra começar, eu vou pôr o meu inhame, que já tá, ó, bem cozidinho. Eu cozinhei ele bastante tempo antes de colocar ele aqui. Ele tá bem cozidinho. Tô usando 4 inhames de um tamanho médio pra pequeno, assim. Aproveita, gente, comenta aqui como chama inhame na sua cidade, porque, assim, já sei que tem vários nomes, então comenta aqui embaixo qual que é o nome disso aqui na sua cidade, que eu quero saber. Pra complementar, eu vou colocar um dente de alho que eu piquei em lascas, mas eu piquei, gente, só pra bater bem, pra ter certeza que não ia ficar um pedação de alho aqui. Vou pôr meio limão espremido. Vou caprichar no azeite, porque é ele que vai dar essa gordurinha comum no queijo, requeijão, nessas coisas derivadas de animais. Se você quiser, você pode usar qualquer outro óleo. Só não indico o óleo de coco, porque vai ficar com gosto de coco. Mas, tipo, qualquer outro óleo, assim, refinado, você pode usar. Vou colocar o sal aqui, que eu cozinhei esse inhame sem sal. E aí, a própria água do cozimento, eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu vou bater tudo isso e aí, se precisar, eu vou adicionando água aos poucos, porque ninguém quer uma sopa de inhame, a gente quer um requeijão bem cremoso. E, galera, quando estiver bem batidinho assim, ó, ele tem que estar completamente lisinho, lembrando muito mesmo um requeijão, um catupiry, seja lá como você quiser chamar. Por isso também eu fiz no liquidificador, porque fica bem melhor, bem mais cremoso do que no processador, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui no meu potinho. Pega essa cremosidade, gente. Isso aqui era inhame, viu? Nenhuma vaquinha, nenhum filhotinho, nenhuma mãe vaca precisa sofrer pra você se deliciar, pra você aproveitar uma torta com bastante catupiry. Gente, eu quero trazer pra esse canal alguns momentinhos, assim, de militância, entendeu? Porque eu amo o que eu faço, eu amo mostrar o veganismo pra vocês através do exemplo, mas eu acho muito importante também a gente compartilhar algumas informações. Eu vou contar pra vocês, por exemplo, muito resumidamente, gente, vou, tipo assim, só dar um estalo, e aí, se você quiser, você pesquisa mais, tem muitos vídeos no YouTube sobre isso, tem vários documentários, assim, só vou dar um estalinho pra vocês. Muita gente, por exemplo, entende porque não come carne, mas quando se trata de queijo, leite, acaba não entendendo. A indústria do queijo, do leite, ela é tão cruel, se não mais, do que a indústria da própria carne. Na produção industrial, as vacas, elas são inseminadas e elas são engravidadas apenas para produzir o leite. Então a vaca vai, engravida, tem toda a gestação dela, ela tem uma conexão super grande com o seu feto, com o seu bebê. Inclusive, os animais, como as vacas, eles são seres sencientes, que são animais que possuem sentimentos. Então ela sente tristeza, ela sente felicidade e ela sente tudo isso que nós humanos sentimos. Ela só não racionaliza isso de uma forma como a gente faz. Mas então o que acontece? Ela tem a gestação toda dela esperando o bebê dela, e quando o bebê dela nasce,
nasce, ele é arrancado dela. Inclusive, no dia que ele é arrancado dela, ela grita e ela chora, e o bebê chora e grita o dia inteirinho. Então ela sofre, ela entra em depressão pós-parto, ela sofre todos esses processos que nós humanos também sofremos, que o seu cachorrinho também sofre. Então assim, basicamente a dor da separação pra mãe é muito pior do que, por exemplo, ela ser apenas abatida, porque ela convive com aquela dor até a próxima gestação, que isso vai se repetir, se repetir, se repetir. E aí quando ela para de dar leite, né, quando ela não serve mais pra isso, ela vai pro abate. Então é mesmo a indústria que tá muito interligada. Eu tô contando isso pra vocês porque eu acho que toda escolha que a gente tem que fazer tem que ser uma escolha consciente. Se você escolhe comer carne, leite, tudo bem, cada um tem suas escolhas, mas essa escolha tem que ser feita de forma consciente. Então eu aconselho vocês a entender o que tá por trás dessa indústria e do que você consome, e aí você escolhe se você quer consumir ou não. E agora que eu falei tudo isso, olha o nosso catupiry, muito lindo, maravilhoso, livre de crueldade animal, está uma delícia. E pra finalizar, eu só vou temperar ele com um pouquinho de orégano pra ficar bem gostosinho. Boto orégano e a gente vai dar essa misturadinha, olha. E pra começar a fazer o nosso recheio, então, já dei a dica pra vocês falando que eu já ensinei a fazer a carne de jaca, inclusive nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima, eu ensino a fazer a carne de jaca e também ensino a preparar um refogado simples, que é ele que eu estou usando exatamente aqui. Pra essa receita, eu só vou adicionar naquele refogado um pouco mais de cebola, que eu quero que ela fique bem ceboluda, igual torta de frango, assim, com catupiry mesmo. Pra começar, eu coloco azeite aqui na minha frigideira, venho com a minha cebola bem picadinha, na verdade eu processei essa aqui, mas pode ser em cubinhos. E vou deixar ela dar uma refogada aqui, uma douradinha, e vou mexendo de vez em quando. E agora que a cebola já está bem douradinha aqui, maravilhosa, cheirosa, vou colocar a nossa carne de jaca. Que, meu Deus, gente, como é maravilhosa essa carne. Eu não me canso de ficar chocada como uma jaca verde pode virar isso aqui. Não tem gosto nenhum de jaca. E aí eu só vou pondo os outros ingredientes aqui. Pôr uma cenourinha ralada, colocar o milho, um pouquinho mais de azeitona. E por último vou colocar o meu catupiry de inhame. Vamos dar aquela misturadinha nisso tudo. E deem uma olhada, gente, como isso aqui vai ficando, hein? E, gente, conhecendo, porque eu e o Tito a gente já sabe, quando a gente faz um vídeo muito bom, tipo uma receita muito parecida com uma com carne, que a gente chama, né, de empadão de frango vegano com catupiry, a gente já sabe que vai vir aqueles haters, né, que vem aqui, enche de comentário, é ótimo que o vídeo bomba. Mas assim, pra alguém comentar aqui hoje alguma coisa do tipo, nossa, se você quer tanto que pareça com carne, que você chama de carne, não, por que você chama assim? Se você quer tanto que pareça, então come logo a carne, come logo o queijo. Pra alguém fazer isso hoje vai ter que ter muita coragem, porque assim, acabei de dar uma aulinha ali de veganismo e deixei bem claro que, né, gente, em momento nenhum eu parei de comer carne ou queijo, essas coisas, porque eu não gostava do gosto. Veganismo é muito mais ligado a valores mesmo do que a paladar. Então, ficou bem claro isso e eu chamo do que eu quiser porque essa receita aqui é minha. Então, deem uma olhada em como ficou suculento, maravilhoso, incrível e livre de crueldade animal aqui, gente. Esse frango com catupiry vegano. Me provoquem pra vocês verem. E, gente, pra finalizar, eu só vou colocar uma cebolinha aqui. E tá pronto. E agora vamos para a hora da massa, gente. Pra começar, vou colocar aqui a farinha de aveia e já adianto, farinha de aveia não é a mesma coisa que bater a aveia no liquidificador, tá? Porque eu sei que vai ter esse tipo de comentário, porque é uma coisa que eu já pensei também. Eu acho que se você fizer isso, não vai ficar tão diferente, mas de preferência, compra farinha de aveia. E ela é uma base super importante pra nossa torta, porque inclusive eu já tentei fazer sem ela. A aveia, ela vai dar uma liga pra massa e uma textura que é importante, então usem farinha de aveia. E aí pra essa receita eu vou usar 2 xícaras de farinha de aveia. Lembrando que se você não puder comer glúten assim como eu, procure uma farinha de aveia que não contém glúten, porque muitas aveias têm glúten. Para continuar a massa, então, eu vou pôr 1 xícara da minha farinha sem glúten. No seu caso, pode usar trigo. E a última farinha que eu vou usar é o amido de milho, que também vou pôr 1 xícara. Colocar aqui um pouco de sal. E eu vou colocar cúrcuma, porque eu quero que a nossa massa fique amarelinha. Senão ela vai ficar muito branquela e não ficar bonita. Além da cúrcuma ter propriedades incríveis, né? E aí agora eu vou dar uma misturadinha aqui nos secos. E, gente, essa massa aqui, eu vou fazer ela numa forma pequena. Então, essa receita vão dar 2 tortas. Eu tô fazendo a medida de 2 tortas porque eu sei que a maioria das pessoas vai querer fazer numa forma maior. O meu eu tô fazendo na pequenininha porque é a única que eu tenho, então vou usar ela. Bom, misturou bem os secos, tá na hora de adicionar os molhados. E aqui eu tenho 1/4 de xícara de óleo. Eu vou colocar o óleo aos poucos. Então, eu vou primeiro adicionar essa quantidade pra não correr o risco da massa ficar muito oleosa. E aí, eu vou dar uma primeira misturada aqui. E aí, eu vou colocar mais 1/4 de óleo. Então, foi meia xícara até agora.
E aí quando a massa tiver com essa textura aqui, eu vou começar a fazer com a mão pra eu realmente ver a textura que a massa tá. Porque com a colher a gente não consegue ver o quanto de água vai precisar colocar. A água eu também vou colocar aos poucos, vou adicionar aqui meia xícara de água e vou mexer bem a massa. E aí se precisar a gente coloca mais. E aí depois de mexer bem, eu enchi mais meia xícara de água e eu vou colocando ela aos pouquinhos enquanto eu mexo. E depois que eu botei a água, a xícara inteira, ela já tá assim, tá vendo? Como eu quero que ela fique numa textura mais lisinha, eu vou pôr mais 1/4 de óleo. Mas eu realmente recomendo vocês aí colocando aos poucos. E bom, gente, quando ela estiver chegando nesse ponto aqui, ó, que ela tá bem lisinha já, a gente pode parar. Então no final aqui foi 1 xícara de água para 3/4 de óleo, que eu recomendo vocês a colocar bem aos pouquinhos. E quanto às farinhas é 1 xícara de maisena, 2 xícaras de farinha de aveia e 1 de trigo, pouquinho de sal e cúrcuma. E bom, olha como a nossa massa tá bem gostosa. E galera, pra abrir a nossa massa eu vou ensinar um truquinho aqui pra vocês. Já quero dizer que é assim, eu vou usar 2 saquinhos plásticos pra isso. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em abrir massa, sempre vai abrindo e vai dando errado e eu acabo não conseguindo fazer as receitas. Então eu sei que eu sempre vou abrir com saquinho. Então o bom é que quando acabar tudo isso, você lava o seu saquinho normal e aí você põe ele pra secar e guarda na sua gaveta e toda vez que você for abrir uma massa, você reutiliza ele. Pra gente não ficar gerando lixo aí à toa, mas conseguir fazer a nossa torta do melhor jeito possível. Então, pra começar, gente, eu peguei um saquinho plástico e eu coloquei aqui dentro da minha tábua. Eu tô fazendo isso porque vai ficar mais fácil, eu acredito, a gente nunca tentou, mas eu e Tito, a gente bolou essa técnica porque a gente acha que na hora de virar vai ficar mais fácil do que quando a gente fez só com saquinho. Vou polvilhar com farinha, usa a farinha de trigo aí ou a farinha sem glúten e polvilha bem pra sua massa não grudar no saquinho. Aí você pega um pouco mais da metade da sua massa, polvilha um pouco mais de farinha em cima e no outro saquinho, pra ele não grudar também, que é muito comum que ele dê uma grudadinha. E assim, gente, a gente vai conseguir abrir a nossa massa. Pega o seu rolo ou garrafa de vinho, o que você quiser aí, que a gente já fez receita aqui abrindo desse jeito. E vai abrindo a massa. Aí você dá uma abridinha pra ver qual que tá a espessura dela. Acho que tá uma espessura boa pra nossa torta, ó. Aí, gente, a gente tira esse saquinho aqui. Temos nossa massa bem lindona. Aí a gente vai pegar o nosso pote, colocar aqui e virar essa massa. Sucesso, galera. O Tito que inventou isso aqui. Não coloquei muita fé, mas ó, essa parte é importante. Ela tem que ocupar as bordinhas também. Então, com delicadeza, você vai dando essa baixada aqui nela, pra você ter certeza que ela vai ficar, né, do jeito certo. E o Tito arrasou, galerinha. Ele inventou os hacks das tortas veganas. Ó, e aí você vai vir, vai tirar, né, esse excesso de massa aqui. E aí você tira essas bordinhas, deixa aqui até bem alto, porque depois vocês vão entender. Bom, e aí vamos começar a colocar aqui o nosso maravilhoso recheio, né? Gente, vou aproveitar aqui para falar para vocês outras opções de recheios que vocês podem colocar. Se vocês não quiserem fazer carne de jaca, pode usar carne de casca de banana, inclusive tem um vídeo aqui no canal com escondidinho de carne de casca de banana. É só clicar aqui pra entrar. Você pode usar um recheio de palmito, por exemplo, que é vegano, com o mesmo catupiry. Fazer um recheio de legumes, que inclusive a gente fez um vídeo semana passada de torta de legumes aqui, torta de liquidificador. E você pode fazer aquele frango de grão de bico que eu ensinei num vídeo de salpicão, por exemplo, que tem aqui no canal. Então você tem várias opções. Inclusive, comenta aqui embaixo se você vai fazer uma opção diferente na sua casa, se você quer testar outro recheio. Fiquem à vontade, use a sua criatividade, viu, gente? Olha como esse bebê ficou perfeito. E galera, aqui eu acabei de abrir a massa do mesmo jeito que aquele e agora eu vou colocar aqui em cima. É lógico que a gente não vai mais poder fazer aquele truque, né, do pratinho aqui, porque agora tem recheio, mas eu acho que vai dar certo com a tábua também. Então eu vou colocar aqui e jogar a massa em cima. Tadã! E aí agora com muito cuidado, gente, vocês vão tirando o excesso, mas o excesso mesmo. Deixa um pouquinho de bordinha aqui. Bom, retirado o excesso, agora a gente vai ter que juntar as duas bordinhas. Então a gente vai abaixando e dando uma apertadinha assim, ó, para as duas ficarem bem juntinhas. Bom, gente, então se você quiser parar por aqui, você para. Eu vou ensinar vocês a dar uma decoradinha assim, com o restinho de massa que sobra, com aquelas rebarbazinhas e vamos lá. Pra fazer as tiras, a gente vai fazer meio que o mesmo processo. Coloca um pouco de massa e eu vou abrir igualzinho aquela, viu, gente? Bom, gente, e agora que eu abri, eu vou cortar as tiras que eu vou usar pra enfeitar aqui a minha torta. Cuidado só pra não cortar o saquinho. E vai fazendo as tiras. E aí depois, gente, você vai com cuidado pra ela não quebrar, tirar essas tirinhas e ir colocando na torta. E eu vou fazer primeiro desse lado e depois eu vou fazer um xadrezinho do outro lado.
E aí, gente, eu vou vir pondo na diagonal aqui, ó. Pra finalizar a nossa torta, gente, eu vou fazer as bordinhas aqui com garfinho, mas você não precisa fazer isso, tá? Tô fazendo só pra ficar bem bonitinha. E, gente, pra simular aquela gema que a galera passa pra ficar bem douradinha, a gente vai usar o melado de cana. E aí eu vou vir passando aqui em cima da minha torta pra dar uma queimadinha, ficar bem douradinha. Eu tô passando com o dedo que eu não tenho aqueles pincelzinho. Tô passando só na tirinha, mas pode passar em tudo se você quiser. Por último, eu vou colocar um pouco de gergelim preto, porque eu acho que fica bem bonitinho. E aí eu vou levar ela pro forno, que já está pré-aquecido a 180 graus Celsius. E depois eu conto pra você quanto tempo ela ficou lá. Gente, após mais ou menos uns 30 minutos aqui no forno, a gente tirou o nosso empadão e olha como ficou lindo isso aqui, gente. Tô muito orgulhosa, parece muito gostoso, tô muito animada. E agora, chegou a hora de laricar. Gente, vamos provar essa tortinha aqui que ficou linda, maravilhosa. Dê uma olhada nesse recheio incrível, suculento. Gente, olha isso. Olha isso. Me diz seu veganismo, não é incrível? Gente, tá muito bom. Queria que vocês entendessem que isso aqui, se você der pra uma pessoa que come carne, ela vai achar que é frango. Tipo, exatamente o que ela vai achar. Tá com o mesmo gosto da torta de frango com catupiry. Mesma textura. Tô até emocionada. Eu fiz essa receita, essa já é a terceira vez que eu faço. Receitas diferentes até chegar na perfeição. Que foi isso aqui, então assim... Eu preciso que vocês entendam o que está esse recheio aqui, entendeu? Eu preciso que vocês entendam que está igualzinho à torta tradicional, só que sem sofrimento animal. Então é isso, como eu quero muito comer, vamos finalizar. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de se inscrever no canal, de mandar para todos os seus amigos. E se você fizer essa receita na sua casa e você precisa fazer, você me marca lá no Instagram, @luiza_malta, que eu quero muito ver. Também não deixa de seguir meu irmão, outro membro desse maravilhoso canal que está filmando a gente agora mesmo, é @TitoMalta, ele é fotógrafo, tem várias fotos e conteúdos incríveis para vocês também.